Olá, como foi seu dia hoje? Hoje eu quero compartilhar mais uma lição da série Exemplo de Fé, no capítulo 3 da Carta de Paulo aos Romanos. A partir do verso 21, Paulo diz: Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Essa passagem nos fala como Deus nos aceita e é por meio da fé. A lei, os mandamentos, servem para que a gente entenda o quanto nós somos pecadores. Os mandamentos são para que a gente busque segui-los, mas também para que perceba o quanto é difícil segui-los e o quanto nós precisamos da misericórdia de Deus e do sacrifício de Jesus para a nossa salvação. Se os mandamentos fossem fáceis de seguir, porque precisaríamos de alguém para morrer em nosso lugar, para nos salvar, como Jesus. Não precisaríamos, mas Deus, que é perfeito, fez esse lindo plano. E aqui Paulo está esclarecendo aos não-judeus aos judeus, e aos não-judeus também, que eles achavam, os judeus, que seriam salvos só porque eles seguiam a lei de Deus. Mas a verdade é que ninguém consegue seguir perfeitamente, como nós já vimos no estudo anterior. Todos somos pecadores. Mas, como o versículo 24 diz, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deixando claro, a salvação não exige nada de nós. Nós não temos que fazer nada em troca da salvação, para que Deus nos salve, para que Deus nos perdoe. Não tem barganha, não tem troca, não tem moeda, não tem preço, porque o preço foi alto demais, mas foi Jesus quem pagou, certo? Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Então, a única coisa necessária é ter fé em Jesus. Fé que o que ele fez foi suficiente para te salvar. E isso é realmente incrível. Entender o quanto é preciosa essa mensagem. Você, eu somos salvos por causa do que Jesus fez. Não foi um merecimento nosso. Isso é tão simples, é tão maravilhoso, é tão leve, porque não tem peso de cobrança nenhuma. Como nós estamos acostumados no nosso mundo, tudo é por mérito. Se eu recebo algo é porque eu mereci.
Mas com Deus não é assim. Não tem como você querer merecer de Deus. E tudo isso, o fato de receber um presente, algo de graça, faz com que você se mova a querer servir esse Deus e fazer a vontade dele daqui em diante. E isso sim é maravilhoso. Se você crê nisso, faça essa meditação comigo. Feche seus olhos, respire profundamente, relaxe e repita comigo. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pelo amor de Jesus. Obrigado por nos aceitar por meio da fé. Obrigado pela graça salvadora. A graça que o Senhor nos entregou, presente merecido, pela qual você nos aceita por causa de Jesus. Obrigado por oferecer Cristo como um sacrifício, por Ele morrer no meu lugar, e a única coisa necessária é a minha fé nele. E eu agradeço por perdoar os meus pecados de um jeito tão incrível. Não é pelo meu merecimento, não é porque eu fiz as coisas certas, porque realmente eu não sou uma pessoa perfeita, mas pelo teu imenso amor. O Senhor permitiu que eu chegasse até ti por meio da fé. E eu peço, Senhor, alimenta a minha fé para que ela cresça cada vez mais. Seja instrumento do Senhor na minha vida e na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.